Bem, amigos, dando continuidade ao nosso curso, nós vamos comentar aqui uma outra figura de empregado. Vamos comentar aqui a situação dos aprendizes. Amigos, desde logo, já havia ressaltado, mas vou reforçar, nós não podemos confundir os aprendizes com os estagiários. Tá legal? O estágio, amigos, é um vínculo, é uma mera relação de trabalho. Tá legal? É aquele ato educativo escolar supervisionado, isso é o estagiário. Agora, quando a gente fala em aprendiz, em aprendizagem, aqui sim, amigos, nós estamos falando em um verdadeiro vínculo, uma verdadeira relação de emprego. Inclusive, é regida pela CLT, como os empregados urbanos em geral. Tá legal? Então vamos lá, vamos aqui na tela ver quem é o aprendiz e como nós podemos identificar os aprendizes na prática, no dia a dia das empresas. O aprendiz, amigos, segundo nos diz a lei, nos diz a própria CLT, é aquela pessoa entre 14 e 24 anos, aquela pessoa que possui entre 14 e 24 anos, e que ela é contratada não no âmbito de uma relação qualquer, não no âmbito de um contrato qualquer, mas dentro de um contrato específico, de um contrato especial que é chamado de contrato de aprendizagem. Legal? Contrato de aprendizagem. E uma das características desse contrato de aprendizagem é que o empregado deve estar inscrito no chamado Programa de Aprendizagem. Legal? Programa de Aprendizagem. E este programa deve fornecer a ele uma formação técnico-profissional metódica. Legal? Então, são todas expressões utilizadas lá na CLT, principalmente lá no artigo 428 da CLT. Tá legal? E então todas essas expressões nós temos que ficar atentos a ela porque elas podem aparecer em prova. Então, aprendiz de 14 a 24 anos, inscrito no programa de aprendizagem com formação técnico-profissional metódica. Pessoal, existem, algumas exceções que nós já vamos comentar mais à frente, mas uma das características principais do contrato de aprendizagem para fins de prova é que ele é um contrato especial. Quando a gente diz que ele é um contrato especial, nós estamos dizendo que ele está submetido a regras específicas, tá legal? E uma dessas regras específicas é que ele deve ser celebrado por escrito. Ele deve ser ajustado por escrito e por prazo determinado. Tá legal? Vejam que ele foge à regra geral que nós conhecemos lá da CLT. Se nós formos no artigo 442 e 443 da CLT, nós vamos ver o seguinte: a regra geral é que os contratos não exijam ali a formalização por escrito. E outra regra geral é que os contratos sejam por prazo indeterminado. Tá legal? Nesta situação aqui, em razão de ser um contrato especial, ele está sujeito a exceções, a regras específicas, que dizem que a aprendizagem depende de um contrato por escrito. Este contrato é por prazo determinado. Daldi, qual é o prazo máximo, o prazo limite desse contrato de aprendizagem? Amigos, regra geral, ele será de 2 anos. Tá legal? Então, o contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 anos. Esta é a regra geral da aprendizagem, amigos, mas tem exceção. Tá legal? E a boa notícia é que a exceção, ela é a mesma aqui para todos esses, para estes dois casos. Então, olhem só. Nestes 2 asteriscos que nós estamos colocando aqui na tela, tanto em relação à idade máxima, como em relação à duração máxima do vínculo de aprendizagem, nós temos uma exceção. Legal que eu vou, inclusive, marcar aqui em azul para facilitar. A exceção são os aprendizes que são, nos termos lá da lei, portadores de deficiência.
Tá legal? Então, quando o aprendiz ele é PCD, ele é uma pessoa com deficiência, mesmo se ele possuir mais de 24 anos, ele continua podendo ser contratado no âmbito de um vínculo de um contrato de aprendizagem. Tá legal? E além disso, no caso do PCD, o vínculo, o contrato de aprendizagem pode ser celebrado, pode ser estipulado por um período superior aos 2 anos. Legal? Então nós temos essa exceção importante para fins de prova, já que, então, gravando aqui as principais regras, as principais informações quanto ao vínculo de aprendizagem. É um contrato especial que deve ser celebrado por escrito. É um contrato por prazo determinado e este prazo deve ser de no máximo 2 anos. O vínculo de aprendizagem exige que a pessoa, que o aprendiz, tenha de 14 a no máximo 24 anos. Mas vejam, tratando-se de PCD, eu posso celebrar o contrato de aprendizagem com aquele que possui mais de 24 e ainda extrapolar os 2 anos quando o aprendiz é PCD. Tá legal? Entendido até aqui? Agora vamos avançar e vamos contextualizar, trazer aqui algumas regras legais que podem aparecer na sua prova. Olhem só, pessoal. A aprendizagem, ela se encontra prevista, né? Seu principal fundamento de validade, além da menção no texto constitucional, é o artigo 428 da CLT, né, que traz todas essas características que nós acabamos de comentar. É um contrato de trabalho especial, ajustado por escrito, por prazo determinado, nós já vimos, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 anos, inscrito em quê? Em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, por sua vez, compromete-se a executar com zelo e a ter diligência, né, nas tarefas necessárias a essa formação. Atualmente, a aprendizagem é regulamentada no decreto 9579 do final de 2018. Tá legal? Decreto este que revogou o 5598, muito comum, muito famoso, que vigorou até então. 5598 de 2005 foi revogado pelo 9579, mas não precisam se preocupar, para quem já vinha estudando com base na regulamentação anterior, não houve nenhuma alteração significativa. Tá legal? Nenhuma alteração significativa. As regras foram praticamente transcritas no novo decreto, no 9579. Muito bem. A aprendizagem, assim como ocorre lá com o estágio, ela é uma relação trilateral, que envolve aqui pelo menos 3 partes, 3 polos. Nós temos aqui o aprendiz, né, a figura central aqui do contrato de aprendizagem. Nós temos o empregador, legal, é ali aquela indústria, aquela empresa na qual o aprendiz vai trabalhar. E amigos, nós sabemos que é obrigatória a inscrição, a participação do aprendiz no programa de aprendizagem. E vejam, esse programa de aprendizagem, ele é fornecido lá por uma instituição de ensino de aprendizagem. Tá legal? Então o que vai acontecer? Esse jovem aprendiz que está entrando no mercado de trabalho, iniciando a sua trajetória profissional, ele vai ter a oportunidade de se capacitar nessas instituições. E essas instituições vão fornecer competências, habilidades voltadas diretamente ao mercado de trabalho. Legal? Habilidades técnicas, competências técnicas voltadas ao mercado de trabalho. De modo a estreitar, a aproximar ali aquele jovem do mercado de trabalho, das necessidades dos empregadores das empresas. Bacana? Esta instituição de ensino, de aprendizagem, amigos, é uma entidade do Sistema S, os chamados Serviços Sociais Autônomos. São eles que, regra geral, irão dar ali, né, criar esse programa de aprendizagem com formação técnico-profissional metódica. Tá legal? Então surge lá, o que é esse Sistema S, né? O que são essas entidades? Amigos, nós temos, acho que temos inclusive algumas fotos, temos sim. Por exemplo, o Senai. Vem lá o Senai, né? O Serviço Nacional da Indústria.
e criou lá o programa de aprendiz industrial, com vistas a capacitar, a fornecer uma série de competências técnicas voltadas especificamente para indústria. Tá legal? Então, o Senai é um exemplo lá de entidade do Sistema S. Surgiu lá, por exemplo, o SENAC, Serviço Nacional do Comércio, né? E criou lá, por exemplo, o Programa SENAC de Gratuidade e Aprendizagem. A ideia aqui, amigos, é fornecer habilidades, competências técnicas para o ramo do comércio. Tá legal? Outra. Mas temos aqui o Senar. Né? Falamos aí da indústria, do comércio, agora é o campo. É o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E ele também vai lá e desenvolve um programa de jovem aprendiz rural. Tá legal? Então, apenas para contextualizar, para facilitar a visualização deste cenário, deste contexto aqui, em que se faz presente o empregador, já conhecemos, o aprendiz e esta instituição de ensino, regra geral, uma entidade do Sistema S. Senai, Senac, Senar, Senat e por aí vai. Legal? Outra regra importante, amigos, é a que consta lá do 428, parágrafo 1º, que diz o seguinte, olha só, a validade da aprendizagem, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe, ou seja, depende do quê? Da anotação na carteira de trabalho e previdência social. Legal? Então, outro requisito da aprendizagem, além do contrato de trabalho ser celebrado por escrito, é necessária a anotação na CTPS do empregado. Legal? Então, é necessário que lá na CTPS eu anote o vínculo e faça a menção que é um vínculo de aprendizagem. Além disso, e além da inscrição no programa de formação de aprendizagem com formação técnico-profissional metódica, é necessária a matrícula, frequência do aprendiz na escola, legal? Caso não haja concluído o ensino médio, e aqui vem a parte importante para nós, inscrição no programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica, e aí entram, como regra, as entidades do Sistema S. Bacana? Então vimos aí uma série de características envolvendo a aprendizagem, né? E o que é importante nós percebermos aqui? A legislação previu algumas formalidades quando o assunto é aprendizagem, é contrato de aprendizagem. Uma dessas formalidades é o contrato por escrito. Uma dessas formalidades é a anotação na carteira de trabalho. Uma dessas formalidades, amigos, é também a participação ali nesse programa de aprendizagem ali desenvolvido sob orientação de uma daquelas instituições. E o que vai acontecer? Caso ali, na prática, essas formalidades sejam descumpridas pelas partes ali envolvidas, pela empresa ali, né, pelas todas essas partes envolvidas no vínculo de aprendizagem, nós poderíamos estar diante de uma fraude trabalhista. Legal? Então, imagine só, situações em que a fiscalização do trabalho já se deparou, por exemplo, com aprendizes, muitas vezes ali com 14, 15, 16 anos, contratados para desenvolver a função de servente de pedreiro. Existia lá, nesse caso, contrato, o vínculo ali com a inscrição no programa de aprendizagem, um vínculo com alguma daquelas instituições que nós comentamos? A resposta é não. Aquela função é incompatível ali com o vínculo de aprendizagem. Tá legal? Então, nessas situações, amigos, se estivermos diante dessa fraude trabalhista, surge lá o que nos diz o artigo 9º da CLT, legal? Que prevê lá que as tentativas, aqueles documentos, aqueles artifícios utilizados para fraudar, para frustrar a aplicação das leis trabalhistas, da CLT, serão desconsiderados, tá legal? E nesse sentido, o próprio decreto de aprendizagem nos diz lá no artigo 47, que o descumprimento das disposições legais e regulamentares importará a nulidade do contrato de aprendizagem, nos termos lá do artigo 9º da CLT, que nós já comentamos,
situação em que fica estabelecido o vínculo empregatício diretamente com o empregador, responsável pelo cumprimento da cota de aprendizagem. Tá legal? Então eu vou desconsiderar estas tentativas de fraudar, de frustrar a legislação do trabalho, tá legal? Para considerar aquilo que de fato ocorre, né? E haverá, sim, o vínculo, né? O reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com aquele que está sendo beneficiado com a energia de trabalho dos aprendizes. Muito bem, amigos. Existem uma série de regras, né, relacionadas à aprendizagem. Nós estamos aqui destacando as principais. Uma delas é que o valor do FGTS dos aprendizes é um valor mais reduzido. Tá legal? Então, em relação aos empregados em geral, a alíquota do FGTS, em regra, é de 8% sobre a remuneração daquele empregado. Legal? Em relação aos aprendizes, amigos, esta alíquota sai de 8% e ela cai para apenas 2%. É uma colher de chá para o empregador, né, para aquela empresa que admite aprendizes. Legal? Outra regra, outra situação peculiar da aprendizagem é a chamada cota da aprendizagem. O que vai acontecer? A legislação estabelece um percentual mínimo que toda empresa, né, como regra geral, que as empresas de um modo geral devem atender para que possam ali contratar aprendizes. Ou seja, como regra geral, as empresas devem contratar pelo menos aquela cota mínima de aprendizes. Então, eu vou reduzir a alíquota do FGTS para estimular a contratação e do outro lado, eu vou lá e obrigo a contratação. Então, as empresas devem atender essa cota mínima da aprendizagem. Legal? Nós estamos comentando aqui uma série de aspectos. Já comentamos que o contrato tem ali a duração máxima de 2 anos, exceto portador de deficiência, né? Também a idade ali de 14 a 24 anos. E também aqui exceção em relação ao PCD. É importante nós não confundirmos a aprendizagem com um estágio e, nesse sentido, nós vamos trazer essa tabela que coloca lado a lado as características principais de cada um desses vínculos. Tá legal? A aprendizagem, amigos, é uma relação de emprego, ao passo que o estágio é uma mera relação de trabalho em sentido amplo. Ou seja, o estagiário não é um empregado e o aprendiz é sim um empregado. Legal? Inclusive regido pela CLT. O estágio tem uma lei própria, a Lei 11.788, não se aplicando às regras seletistas. Legal? Agentes envolvidos. Nós temos lá na aprendizagem o próprio aprendiz, o empregador e aquela entidade qualificada na formação técnico-profissional metódica lá do Sistema S. Já no estágio, nós temos o estagiário, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino. Na aprendizagem, eu vou celebrar contrato de trabalho, né? CT. Contrato de trabalho, inclusive contrato por escrito. No estágio, eu celebro TC, o termo de compromisso e não contrato de trabalho. Tá legal? A aprendizagem, ela demanda o registro na CTPS, é um dos pressupostos, dos requisitos do vínculo de aprendizagem. No estágio, não é emprego, não tem contrato de trabalho, não tem anotação na carteira de trabalho. Existe uma cota mínima para contratação de aprendizes de 5% a 15%. Tá legal? Das funções, dos trabalhadores cujas funções demandem essa formação profissional. Daldi, o que são esses 2 asteriscos aí? Pessoal, existe aqui uma colher de chá para as microempresas e as empresas de pequeno porte. Essas estão dispensadas de contratar ali a cota da aprendizagem. Legal? Tem cota mínima para estagiário? Não, pessoal, não existe essa cota mínima de estagiário. Ao contrário, o que existe são limites máximos. Toda empresa quer contratar ali o estagiário, né? Mão de obra qualificada, barata, sem custos trabalhistas de um modo geral, né? Sem uma série de repercussões trabalhistas. Então, o que faz o legislador é estabelecer um patamar máximo de estagiários. Tá legal? Em relação à duração, não tem diferença. Máximo de 2 anos, exceto o PCD. E a regulamentação de cada um, nós já comentamos. CLT, as regras da aprendizagem estão na CLT e no decreto de aprendizagem. Já as regras do estágio estão lá na própria lei do estágio, Lei 11.788. Tá legal? Para nós encerrarmos aqui este bloco, vamos fazer esta questão.
Diz lá que a aprendizagem é um contrato de trabalho especial, legal, um contrato de regras especiais, regras específicas, que não gera vínculo empregatício entre as partes que o celebram. Uma vez que o seu intento não é o exercício profissional em si, mas a formação educativa do menor. E aí, pessoal, esse item está errado. Na verdade, ele acabou mesclando algumas características da aprendizagem, como mencionar ali o menor, como dizer que é um contrato de trabalho especial, com características do estágio, né, que não é uma relação de emprego, tá legal? E também visa ali, né, busca ali a formação, né, o ato educativo escolar supervisionado. Tá legal? Então esse item está errado, já que a aprendizagem gera sim vínculo empregatício entre as partes. Tá legal? E este é o principal erro aqui dessa questão. E com isso nós encerramos este bloco sobre a aprendizagem.